Moradores de um condomínio do Parque Novo Mundo, na Zona Norte aqui de São Paulo, estão enfrentando um problemaço. Você sabe que há mais de 10 anos a lei orgânica aqui do município mudou e prédios podem ser construídos sem garagem. Não qualquer tipo de prédio, mas se for um prédio com moradia pequena, perto de um lugar onde tem transporte público, como um terminal, por exemplo, esses prédios sim podem ser construídos sem garagem. Mas tem gente que compra um apartamento e tem carro. E aí, como é que fica? É um prédio com uma moradia pequena sem garagem, mas o morador que está lá e tem um carro, o que ele vai fazer? Deixa na rua. E quando o prédio, como você vai ver aqui, é de um condomínio feito numa estrada, numa rua bem estreitinha, e os motoristas deixam dos dois lados das ruas, e tem caminhão e ônibus que passa por ali, você vai ver o transtorno agora para quem mora nesse lugar. Eles estão pedindo algum tipo de providência, fora o asfalto que está completamente esburacado. Gente, é difícil demais morar ali, quer ver? Socorro, passai, ajuda a gente, estamos cheios de problema aqui, ó. É falta de ponto de ônibus, asfalto. Passos apressados, obstáculos pelo caminho, barro, lama e buracos. Muitos buracos. Mas não se engane. Essas imagens não são de uma área rural, mas sim de um bairro que fica a apenas 13 quilômetros do centro de São Paulo. E esse não é o único problema da Rua Baracela, no Parque Novo Mundo, Zona Norte de São Paulo. Quem mora aqui tem uma lista de reclamações na ponta da língua, ou melhor, no megafone. Não tem estacionamento, é carro batendo em outro, carro em cima da calçada, é ninguém que respeita ninguém. A gente tá abandonado. Bora passar, a balança! Além da falta de asfalto, a rua vive tomada de carros estacionados dos dois lados. É que em fevereiro deste ano, um condomínio com 6 prédios foi inaugurado aqui. São 2.000 famílias vivendo nos apartamentos, mas o condomínio não tem nenhuma vaga de garagem. Quem tem carro precisa estacionar na rua e contar com a sorte. A gente tem toda essa preocupação de passar algum caminhão, passar algum ônibus, passar algum carro realmente danificando os nossos carros, porque a gente tem que estacionar um pouco mais voltado para a rua, justamente porque a parte próxima ao meio-fio está ocupada por um monte de pallet. Da última vez que eu deixei meu carro aqui, acabou até batendo no meu carro e a gente tem muita dificuldade para achar vaga. A saída, então, seria usar o transporte público. Só que o ponto de ônibus mais próximo daqui fica a 1 quilômetro de distância. É muito longe, não tem nada aqui. Não tem um mercado, não tem nada. E para você se locomover, é muito ruim. Para piorar, a única linha de ônibus do bairro demora cerca de 40 minutos para passar. Nesse trajeto, sua esposa, inclusive, já escorregou e caiu. Já caiu 2 vezes. Já torceu o pé uma vez, na outra ela ficou toda suja, ela trabalha como enfermeira, então ela vai ter que ir de branco. Então assim, ela tem que colocar outra roupa, chegar lá tem que trocar, porque não tem condição de andar na rua assim. Mesmo sendo estreita, a rua tem movimento intenso, inclusive de caminhões pesados. E não tem placa informando que é proibido estacionar. Aí já sabe, quase todo dia tem um veículo arranhado ou amassado, sem falar nos congestionamentos. E aqui a rua é tão estreita que só dá para passar um carro por vez. Aqui a gente tem uma fila de 2 carros que estão vindo nessa direção, né, do lado da comunidade. E aqui tem um caminhão de mudança que está impedido de passar. E o problema é tão grave que até a calçada ela acaba ocupada por carros, por conta da falta de vagas para estacionar. Desse lado aqui tem carros estacionados, mas desse outro, olha só, é a própria calçada que acaba ocupada pelos veículos. Os moradores, claro, ficam revoltados com essa situação e toda vez que um carro a mais precisa passar, é isso aqui. E aí, meu amigo, difícil com esse transtorno aqui. É complicado, viu? Tá complicado, porque olha o trânsito que tá aqui. Difícil, viu? E só são 3 veículos. 3 veículos, imagina se tivesse um monte. E a situação tende a piorar, porque olha lá, tá vindo mais um caminhão agora para complicar ainda mais a situação por aqui. Quando chove, a rua vira um rio. Em dias quentes, é a poeira que tira o sossego dos moradores, que também se queixam do acúmulo de lixo nesse terreno abandonado. Quando esquenta, o cheiro sobe de um jeito que a gente fica até, tem até vergonha de trazer uma visita aqui em casa. Semana passada mesmo, meu filho adoeceu, ficou internado devido a essa situação.
Por aqui faltam ainda iluminação pública. Postes tem à vontade, mas lâmpada que é bom. Nada, iluminação nenhuma, a gente não se sente seguro nem para comprar um pão, porque sai pra rua à noite, não tem iluminação, o cheiro de odor muito forte de esgoto, que a gente não consegue, quando chove também a rua enche de lama, porque não tem asfalto, não tem nada. Então assim, estamos a Deus dará. Os moradores dizem que todos esses problemas já foram denunciados à Prefeitura e à CET. Fomos atrás de respostas. A Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte disse que está realizando estudos para atender aos moradores. Já a Secretaria Municipal das Subprefeituras informou que vai fazer uma vistoria na Rua Baracela para verificar a viabilidade de obras para requalificação da via. Não é um descaso com a gente, até porque também não adianta só eles virem fazer o asfalto, eles têm que botar o ponto de ônibus na esquina, porque também asfalto não é inclusão. Aqui tem muitas pessoas PCD, autista, entendeu? Pessoas com mobilidade reduzida, então eles precisam olhar por nós, né? Porque a gente está abandonado aqui. E vai até um recado agora para os vereadores, porque quando essa lei foi mudada lá atrás, isso tem mais de 10 anos, era o seguinte: você pode realmente construir um prédio sem garagem, desde que tem que ter algumas características. Não pode ser um apartamento muito grande, tem que ser um apartamento pequeno e tem que ter o transporte público perto. Mas tem que ser mais específico. Por exemplo, o que essa mulher falou é verdade. Tem de passar um ponto de ônibus na frente do prédio, porque, gente, e aí, como é que fica? Como é que essas pessoas vão se locomover? Já foi feito para quem não tem carro. Aí vocês só vendem para quem tem carro. Outra coisa, foi feito para quem usa transporte público, mas não tem transporte público bem perto dali. Está faltando fiscalização, né?